Você já ouviu seu nome sendo chamado quando sabia que estava completamente sozinho? No interior de Minas, há quem jure que certas vozes não pertencem aos vivos. Essa história aconteceu comigo, há mais de 20 anos, numa vila quase esquecida, chamada São Domingos do Brejo. Um lugar pequeno, cercado por morros, mata fechada e uma estrada de terra que parecia não levar a lugar nenhum. Foi lá que aprendi que às vezes o amor pode se transformar na pior maldição. Meu marido, João, morreu num acidente de trator, num dia comum de trabalho. Dizem que foi rápido, mas eu nunca consegui acreditar nisso. Depois do enterro, fiquei sozinha na casa que construímos juntos. Uma casinha simples, de madeira e tijolo cru. Durante o dia, o som dos pássaros e o vento soprando pelos eucaliptos me faziam companhia, mas quando o sol caía, algo no ar mudava. O silêncio parecia vivo, denso, quase respirando. As primeiras batidas vieram numa terça-feira, pouco depois das 2 da manhã. 3 batidas suaves na parede do quarto, sempre no mesmo lugar. Pensei que fosse rato, madeira inchando, o vento empurrando alguma coisa. Mas o padrão se repetia. Sempre 3 batidas. Sempre no mesmo horário. Até que numa madrugada eu ouvi a voz dele. Helena, abre a porta. Meu corpo inteiro gelou. A voz era dele. O mesmo tom, o mesmo jeito de me chamar. Fiquei paralisada por minutos. O relógio marcava 2h13. Corri até a janela, mas não havia ninguém. No dia seguinte, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. A saudade é traiçoeira, faz a gente ouvir o que quer. Mas na noite seguinte, a voz voltou. Tá frio aqui fora, amor. Me deixa entrar. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Eu sabia que João estava morto, enterrado na capela da vila. Mesmo assim, meu coração quase me traiu. Por um instante pensei em abrir porta. Foi quando um quadro caiu da parede, o nosso retrato de casamento. O vidro não quebrou, mas o rosto dele estava riscado, como se alguém tivesse arranhado com unha ou faca. No dia seguinte, fui até o padre Osário, um homem velho e sereno, que conhecia todas as histórias sombrias da região. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: O que chama pelo nome Helena nem sempre é quem você pensa que é. Essas palavras grudaram na minha cabeça como uma praga. Naquela noite, o padre foi comigo até casa, levou uma lamparina e um terço e rezou baixinho o caminho todo. Quando chegamos, a porta da frente estava aberta. No chão, marcas de pegadas de lama, descalças, iam até a sala e desapareciam perto do retrato caído. O padre fechou a porta e rezou mais alto. Disse para eu não responder mais àquela voz, não importa o que eu visse. Por alguns dias, o silêncio voltou. Comecei a acreditar que tudo tinha acabado. Até que na 7ª noite, o cachorro começou a uivar, as galinhas se bateram no galinheiro e um cheiro de terra molhada e ferrugem tomou conta da casa. A lamparina tremia sozinha sobre a mesa e o ar parecia pesado demais para respirar. Quando olhei pela janela, vi uma sombra parada no quintal. Era ele, de costas para mim, imóvel, vestindo a mesma roupa do dia do enterro. Não tive coragem de sair. Fiquei ali, olhando aquela figura parada, até o amanhecer. Quando o sol apareceu, a sombra tinha sumido. O padre voltou mais tarde com 2 homens da vila. Fizeram uma reza, enterraram uma garrafa com água benta no quintal e espalharam sal nas janelas. Ele disse que aquilo afastaria o que quer que estivesse tentando entrar. Durante alguns dias, o clima ficou leve, mas a paz não durou. Numa manhã, encontraram o padre Osário morto dentro da capela, ajoelhado diante do altar, as mãos cruzadas como se rezasse. Não havia ferimento, sangue, nada. Só uma frase escrita com carvão na parede. Eu avisei. Essas palavras grudaram na minha cabeça como uma praga. Naquela noite, o padre foi comigo até casa. Levou uma lamparina e um terço, e rezou baixinho o caminho todo.
Quando chegamos, a porta da frente estava aberta. No chão, marcas de pegadas de lama, descalças, iam até a sala e desapareciam perto do retrato caído. O padre fechou a porta e rezou mais alto. Disse para eu não responder mais àquela voz, não importa o que ouvisse. Por alguns dias, o silêncio voltou. Comecei a acreditar que tudo tinha acabado. Até que na 7ª noite, o cachorro começou a uivar, as galinhas se debateram no galinheiro e um cheiro de terra, molhado e ferrugem tomou conta da casa. A lamparina tremia sozinha sobre a mesa e o ar parecia pesado demais para respirar. Quando olhei pela janela, vi uma sombra parada no quintal. Era ele, de costas para mim, imóvel, vestindo a mesma roupa do dia do enterro. Não tive coragem de sair. Fiquei ali olhando aquela figura parada até o amanhecer. Quando o sol apareceu, a sombra tinha sumido. O padre voltou mais tarde com 2 homens da vila. Fizeram uma reza, enterraram uma garrafa com água benta no quintal e espalharam sal nas janelas. Ele disse que aquilo afastaria o que quer que estivesse tentando entrar. Durante alguns dias, o clima ficou leve, mas a paz não durou. Numa manhã, encontraram o padre Osário morto dentro da capela, ajoelhado diante do altar, as mãos cruzadas como se rezasse. Não havia ferimento, sangue, nada. Só uma frase escrita com carvão na parede. Eu avisei. Depois disso, o vilarejo entrou em desespero. Algumas famílias foram embora. Eu também pensei em partir, mas algo me prendia. Talvez medo, talvez culpa. As batidas voltaram. Só que dessa vez viam de dentro da casa. Acordei certa noite sentindo o colchão afundar, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. Não havia som, apenas o cheiro podre de coisa morta. Quando tentei me mover, uma voz sussurrou no meu ouvido. Helena, eu tô aqui. Acendi a lamparina com as mãos tremendo. Não vi ninguém, mas no teto, bem acima da cama, havia marcas de pés descalços, como se alguém tivesse caminhado de cabeça para baixo. Foi ali que eu entendi. O que estava me chamando, o que imitava a voz do meu marido, já estava dentro da casa. Na manhã seguinte, decidi fugir. Esperei o sol nascer, arrumei uma mala pequena e comecei a andar pela estrada de terra. A cada curva, eu reconhecia as mesmas árvores, a mesma cerca quebrada, o mesmo pedra. Caminhei por horas, mas o caminho parecia girar em volta de mim. Quando percebi, estava de volta à frente da minha casa. Na varanda, alguém me esperava. Era o João, ou algo que usava o rosto dele. A pele estava cinza, inchada, os olhos fundos e vazios, como buracos negros. Ele sorriu. Você me chamou, e agora não tem como desfazer. Tentei correr, mas as pernas não obedeceram. O vento soprou forte, as janelas bateram sozinhas e tudo ficou escuro. Não lembro de mais nada. Só sei o que os vizinhos contaram depois. Disseram que viram fogo vindo da minha casa naquela noite, que ouviram gritos, mas quando conseguiram apagar as chamas, não encontraram ninguém. Só cinzas. E no meio delas, 2 alianças derretidas, grudadas uma na outra, como se nunca pudessem ser separadas. Mas há coisas que ninguém contou. Dias antes do incêndio, encontrei um caderno antigo que o João usava para anotar as contas da fazenda. Nas últimas páginas, havia desenhos e frases que ele nunca teria escrito. Símbolos estranhos, como círculos e olhos, e uma frase repetida várias vezes. Ela me chamou. Não sei o que aquilo significava, mas senti que, de algum modo, aquilo já estava escrito antes de acontecer. Alguns moradores juram que me viram depois do fogo. Dizem que, à beira da estrada, uma mulher de vestido branco pediu carona, com os pés sujos de lama e uma aliança derretida no dedo. Quando o carro parou, ela sorriu e desapareceu. O motorista nunca mais dirigiu à noite. Anos depois, São Domingos do Brejo foi abandonada. As poucas casas que restavam foram tomadas pelo mato. Só a capela ainda resiste, com as paredes cobertas de fuligem e o altar queimado. Ninguém se aproxima depois do pôr do sol. Dizem que às vezes uma luz fraca aparece dentro dela e uma voz reza em latim. Talvez seja o padre, talvez não.
Uma vez, um pesquisador de fenômenos paranormais veio de fora para investigar o caso. Gravou áudios, tirou fotos, entrevistou quem ainda se lembrava, voltou para a cidade com as fitas e, dias depois, desapareceu. A câmera foi encontrada perto do brejo. No último vídeo, antes da imagem se apagar, dá para ouvir uma voz feminina dizendo: "Tô aqui, amor." Hoje, quando o vento sopra do sul, ele traz um som leve, como batidas em madeira. 3 vezes. E às vezes, no meio da madrugada, os galos da região cantam fora de hora. É nesse momento que os mais velhos trancam as portas, apagam as luzes e rezam, porque sabem que a história de Helena e João não terminou. Ela só mudou de lugar. E você? Acredita que o amor pode atravessar a morte